A partir de hoje, eu vou tomar a liberdade de enfiar o dedo em feridas que têm causado dor em quem sente dor. No contexto específico do mundo corporativo, quem sente dor somos nós, os humanos. E qual é a principal dor sentida há décadas? Antes de responder essa e outras perguntas que eu vou propor nesse vídeo, é bom que se diga que eu participo do mundo corporativo desde o dia 17 de agosto de 1979, quando eu conquistei o meu primeiro emprego e tive então o meu primeiro dia de trabalho. São frases emblemáticas que marcaram e ainda marcam a vida de todo mundo, não é mesmo? Muito bem, eu já dei uma dica do que eu quero mostrar aqui e agora. Fica comigo até o final do vídeo para você perceber o que e como podemos rever algumas formas de pensar e formas de agir que deverão transformar o nosso nível de consciência e fazer refletir no dia a dia para uma vida plena e feliz. Sejam todos muito bem-vindos, humanos e robôs que assistem, aprendem e até gravam os vídeos da conduta. Bem, vamos conversar. Eu sou Edson Sagiorato e estou desenvolvendo minha história como mentor e CHO há mais de 20 anos por diversas empresas. Sejam todos bem-vindos ao Choque de Felicidade do canal Conduta. Venha refletir sobre as dificuldades e oportunidades que temos para viver a felicidade no nosso dia a dia. Em 17 de agosto de 1979, há praticamente 44 anos, eu estava dando os meus primeiros passos na jornada profissional. Naquela época, não existiam facilitadores que pudessem dar aquela força para o jovem iniciar a sua jornada. O início acontecia com o porta a porta e a entrega de currículo, que, por ser vazio em termos de experiências anteriores, significava mais uma formalidade do que um instrumento para um real crivo de valor. O currículo de quem queria iniciar uma jornada profissional servia muito mais para mostrar ao contratante que o jovem estava estudando e o quão longe ele morava da empresa, o que sugeria o risco dele faltar ou se atrasar quando chovesse. Não, eu não estou exagerando, não, ok? Outro indicador muito usado desde então é o QI, do rapaz, o QI da moça. Para quem não sabe, esse QI não é o resultado de um teste que mede a capacidade intelectual da pessoa, mas indicava e indica a qualidade da indicação. Se o jovem estivesse sendo indicado por uma pessoa amiga do dono, parente do gerente ou amigo de alguém relevante a um contexto social, estaria contratado. Aconteceu comigo. Depois de entregar vários e vários currículos, eu fui contratado por um escritório de despachante, onde meu pai era cliente e amigo de um dos sócios. Despachante São Judas Tadeu. Minha primeira paixão profissional. Foram 5 anos de muito aprendizado, apoiado por uma ferramenta de última geração daquela época, uma Olivetti Lexicon 80. Uma barulhenta máquina de escrever, que ficava muito mais barulhenta, porque eu era um exímio datilógrafo, no preenchimento de formulários e mais formulários. Bom, para os mais jovens que não sabem o que é um formulário, eu recomendo dar um Google para aprender e se divertir com essas coisas que já desapareceram, mas foram as ferramentas de trabalho de algumas gerações. Aliás, por falar em facilitadores para o início das carreiras, dos jovens de hoje, eu quero citar um facilitador que muitos fazem uso aqui no Brasil e está baseado numa lei, a Lei do Aprendiz. Lei número 10.097, de 19 de dezembro do ano 2000, que foi regulamentada em 2005. Ela determina que toda empresa de grande e médio porte deve ter entre 5% e 15% do seu time formado por aprendizes. Esses aprendizes são jovens de 14 a 24 anos que devem estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental ou médio em escolas públicas. Sem entrar no mérito da lei ou das leis do Brasil, eu quero mostrar para você que ao longo do tempo, algumas inovações foram desenvolvidas e vêm sendo implementadas no processo de contratação e formação de times nas empresas. Essa é só uma delas. Eu creio que, em poucas palavras, eu possa ter provocado sua avaliação crítica sobre o quanto era factível aqui no Brasil ou não.
Então aqui vai a primeira dor. Lembra da pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo? No contexto do mundo corporativo, quem sente dor somos nós, os humanos. Então, para você que é um humano, qual é a principal dor que nós todos sentimos já há décadas? Você é um ser humano, então essa pergunta pode ser respondida por você. Mas antes eu vou te provocar ainda mais. Há décadas, nós humanos não sabemos o que somos no contexto corporativo. Na verdade, não sabemos e não gostamos de como somos rotulados. Não nos sentimos e não gostamos de sermos chamados de recursos. Como assim recurso? Eu não sou um objeto. Não consideramos e não nos sentimos um patrimônio das empresas. Como assim patrimônio? Eu não sou um objeto. Esse como assim é o mesmo, percebeu? A isto se dá o nome de crise de identidade. Mas tem ainda quem aceita os rótulos sem os entender, assume sem os compreender e não está nem aí. Pois quer apenas que o dinheiro caia na conta no final do mês e não cabe nem discussão sobre quem é no contexto das empresas. E assim, nem percebe que a autoestima é baixa, que a recompensa não combina com o seu valor. Afinal, o importante é estar empregado e não importa se está ou se é feliz ou não. Fato é que uma dor latente histórica, tornando a vida do profissional um desconforto, a maioria dos seres humanos são tratados como seres descartáveis e substituíveis. Como essa postura de sou um recurso e aceito ser tratado como, vem dos próprios seres humanos. As empresas se sentem confortáveis. E nas últimas décadas, investem seu dinheiro no que encanta, no que envolve, no que deslumbra os humanos. São investimentos sendo direcionados para as tecnologias, para os equipamentos, as ações de marketing, o desenvolvimento de produtos inovadores, competitivos e até direcionados à própria infraestrutura, sob o pretexto de ter que ser mais bonita, ter que estar no melhor endereço, ser high-tech, praticamente ignorando outras leis que zelam pela saúde de nós humanos, como a NR17, por exemplo, que orienta sobre ergonomia. Você sabia? Ergonomia, você sabe o que é, mesmo? Cuidados com a sua saúde, no uso das estruturas físicas e ambientais. Pois é, as leis, as normas existem, mas distraídos com o encantador, satisfeitos com o salário em dia, somados aos benefícios, curtimos contar para os amigos que temos um benefício incrível por trabalhar nessa ou naquela empresa. Só que nem usamos, muitas vezes. Ou vai me dizer que você não conhece alguém que supervaloriza o benefício que representa desconto nas academias, mas nunca entrou em uma. Planos de saúde que não são usados nem para o check-up anual, tema de um vídeo anterior aqui no canal. Também não podemos esquecer dos que, ao perceber que são bons no que fazem, com esta razão reclamam e, por reclamarem, ganham uma recompensa e, não raro, se caracteriza por rótulos, novos cargos, atrelados a um reajuste de salário mais benefícios, sem perceber que o rótulo só alimenta a sua própria vaidade e reajuste não significa ajuste para o real valor do seu trabalho, mas fica em conformidade com uma planilha Excel, onde se lê relação de cargos e salários, muitas vezes longe de qualquer lógica de valor. Essas recompensas funcionam como um cala-boca e faça o seu trabalho. Aqui na Conduta eu já falei sobre metas que precisam ser desconstruídas na sua estrutura de representar a conquista de prêmios e bônus quando cumpridas, e prejuízos à saúde quando não cumpridas. E ainda pior, durante o período em que se tenta bater as metas em inteligências estratégicas e sem força coletiva, quando a saúde física, emocional e até mental impacta negativamente na sua vida social. Afinal, cadê o investimento nos seres humanos? Quando eu contrato ou ensino a contratar, eu começo do começo. Ou seja, eu desenho o perfil do ser humano que eu entendo e
compreendo ser o alvo para aquela função. Repara que eu falei perfil do ser humano. Eu desenho um perfil humano do ser que terá tudo para se encaixar com o perfil da empresa, do time, da equipe na qual desempenhará suas funções. E até com o perfil do cliente, quando for o caso. A parte técnica é bem mais fácil de descrever ou de se avaliar. Aliás, a parte técnica é bem mais fácil do profissional desenvolver em si mesmo ao longo do tempo. Basta estudar, fazer treinamentos, ter orientações. Este é o começo. Um começo bem começado traz resultados positivos. Em uma frase eu te entreguei como iniciar um processo de contratação de alguém que integrará o patrimônio da empresa. Sim, você enquanto profissional é um patrimônio da empresa. Mas tanto você quanto a empresa precisam honrar isso. Agora, respondendo à primeira pergunta, qual é a principal dor sentida pelos humanos no contexto corporativo? Ambos os lados são humanos. O contratante sente a dor de errar na contratação, sente a dor de perder um candidato muito bom, mas que não tirou uma nota técnica excelente, e tantas outras dores. O candidato sente a dor da não aprovação, sente a dor de não receber um feedback do contratante que escolheu outra pessoa. Sente a dor de achar que não foi escolhido porque tem cabelo azul ou piercing no lábio. A princípio, dor que o ser humano sente é quando faltou humanidade na relação. A principal dor que você sente enquanto ser humano é quando você não prioriza o outro ser humano nas suas relações e vê esse outro desistir de você. Aqui e agora, você sabe como começar da forma certa e percebeu que não estou falando só sobre o contexto corporativo. Este começar certo funciona para todos os relacionamentos que você tem e quer ter. Reconheça-se e invista em você, desenvolva-se. Tenha claro e atualizado o perfil do ser humano que você quer ter ao teu lado. Que te encante, que te envolva, que te ensine, que te honre por aprender com você. Que te complementa. Hashtag sem saber, sem querer, querendo. Eu te entreguei uma receita para a vida que vai bem além do profissional. Hashtag sem querer, querendo. Te entreguei uma receita para você liderar a sua equipe, seu time, sua empresa, sua vida. Agora que eu te entreguei alguns cômodos, use-os, adapte-os para a sua vida. Crie seus cômodos. Eu aqui na Conduta estou à disposição para trocar ideias e agregar valor à sua história. Mas manifeste-se. Nós somos a história que nós fazemos e você não sabe quanto tempo ainda dura. Que história você está fazendo? Você não pode desperdiçar mais o seu próprio tempo. Faça uma história que te represente. A bola está com você. Felicidade é o seu objetivo de vida. Felicidade é uma questão de conduta. Priorize a sua felicidade. Aqui você tem conteúdos que fazem sentido para tudo aquilo que ainda não fazia sentido para você. E se você chegou até aqui comigo, obrigado pelo seu tempo. Eu sou muito feliz porque eu participei da sua história e você está participando da minha. Aproveita e se inscreve no canal. Dê o seu like, deixa um comentário. Eu quero saber mais de você. E claro, compartilha o canal com todas as pessoas que você conhece. Isso mesmo, todas. Todos nós precisamos aprender a pensar mais em nós mesmos. Pela atenção, obrigado. Forte abraço.